Hello, it's me. Oi, queridos, oi, queridas. Hoje eu vou fazer uma pergunta. O que você faria se as pessoas enxergassem em você algo que você ainda não percebeu? Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo no último final de semana. E aquela conversa acabou me fazendo refletir sobre uma palavra que eu nunca tinha associado a mim mesmo com tanta evidência: coragem. Talvez você já tenha vivido isso também. Alguém te elogia por uma característica sua, alguém destaca uma qualidade sua e você pensa, eu? Você está falando comigo ou com alguém que está lá atrás? Porque por dentro você só enxerga em você as dúvidas, só enxerga aquilo que ainda falta, só enxerga os erros que ninguém mais vê. Mas às vezes as pessoas enxergam em nós coisas que ainda não conseguimos enxergar sozinhos. E nesse episódio eu quero compartilhar 3 coisas que eu percebi. O que meus amigos enxergam em mim, o que um devocional me ensinou sobre coragem e por que autoestima não seja algo que você encontra, mas que você constrói. No final de semana vieram alguns amigos aqui em casa e foi um daqueles encontros simples que acabam virando algo muito maior devido às conversas. Foi bem legal porque a gente se encontrou, uma amiga veio de São Paulo para cá, viajou 12 horas para estar aqui com a gente, foi muito bom, muito incrível a presença dela aqui. Outros dois, uma outra amiga minha veio de João Pessoa, mas ela já tinha compromissos aqui, então deu certo porque os encontros se conciliaram. Ela estava vindo, essa amiga de São Paulo veio, eu já estou aqui, a minha outra amiga também já estava aqui, gerou esse encontro. Aí a gente criou uma programação para a gente fazer aqui. Essa amiga minha que veio de São Paulo, ela sabe fazer massa fresca, então ela fez uma massa fresca e nos ensinou a fazer uma massa fresca de lasanha que ficou assim delicioso, chega da água na boca de tão bom que ficou. E a gente fez todo aquele processo de massa, abrir a massa, deixar ela descansar, é bem assim processual. E foi bem legal fazer tudo isso com eles. E aí eu fiz um molho de carne moída e a gente montou a lasanha e colocou para assar. E aí, enquanto a lasanha assava, a gente pensou em maneiras de passar o tempo. E logicamente a gente ia ficar conversando, mas a gente em conjunto teve uma ideia muito boa: jogar o jogo que eu comprei recentemente do podcast Gostosa e Chorona. Vou mostrar para vocês aqui. Ai, gente, tão lindo, olha a caixinha como é que é. Quem está vendo em vídeo está vendo os detalhes da caixinha. Mas é uma caixinha muito bonita, azul. Tem 5. Aí quando você abre é assim, olha. E tem 5 tipos de cartas aqui. Vou mostrar para vocês aí. Cada uma tem um desenho. Esse do café representa amor. Esse do figo representa autoconhecimento. Esse aqui da vaquinha representa existência. E deixa eu ver o que está faltando. 1, 2, 3. Tem esse aqui da florzinha, que representa conexão. E o da porta, que representa felicidade. Aí todos vêm com uma frase, alguma coisa escrita aqui. Às vezes faz referência ao próprio episódio. E, nossa, é incrível, tá? Várias coisas legais que dão papos para muita coisa. E a gente jogou 5 cartas, abriu 5 cartas e ficou conversando e a gente falou por 3 horas. Ou seja, é muito gostoso isso, né? Ter algo que vai abrindo o leque para você falar sobre sua vida, falar sobre vivências, ensinar alguma coisa, demonstrar a sua visão para outra pessoa, do que você pensa que ela é, do que você enxerga nela, qualidades, habilidades. Foi muito legal, teve choro. A gente achava que uma de nós, né, é gostosa e chorando, porque uma delas chorou durante o momento que estava conversando, então foi muito bom. Foi conversa sobre a vida, a gente riu sobre histórias antigas, a gente falou sobre planos futuros. Foi muito gostoso, mas você sabe, quando a gente joga algo assim, começa leve, mas de repente parece uma pergunta que desmorona todo mundo, ou ao mesmo tempo todo mundo fica: o que que eu vou responder? O que que vão falar na minha vez? E foi exatamente isso que aconteceu. Uma das cartas, que é essa aqui que eu peguei, que é a da florzinha, que é sobre conexão. Ela perguntou assim, aqui:
O que você acha que eu ainda não percebi sobre mim, mas já é visível para quem está de fora? Essa é a frase. Eu adoro esse tipo de pergunta. Então, o que que a gente fez? A pessoa que tirou, cada um de nós quatro falou da pessoa. E a pessoa comentava durante o momento que a gente estava falando, o que que ela achava, se ela concordava, se não concordava, enfim. Se ela quisesse dar alguma opinião a respeito do que a gente estava falando, do que a gente achava que era visível. Cada um falou de cada um. Então, por exemplo, a pessoa pegou a carta, nós quatro falamos para a pessoa que pegou a carta sobre o que ela chama. A gente passou para o próximo. A mesma pergunta, porque essa pergunta foi tão boa, assim, deu tanta repercussão para ela, que a gente começou, gente, eu quero saber de todos agora o que que cada um acha de mim nesse ponto. Então a gente foi de um por um falando. Então, nossa, deu muito pano para manga. A gente gostou tanto dessa pergunta que a gente fez essa roda para todo mundo conversar, porque no primeiro momento a gente estava fazendo assim, quem pegava a carta falava, contava algo sobre, algumas pessoas comentavam e a gente seguia. Mas essa não, a gente quis que cada um falasse de cada um. Então demorou bastante tempo essa pergunta. Foi muito bom, até a hora que essa pergunta chegou em mim. Porque eu não fazia ideia de que aquela pergunta, essa pergunta, ia ficar ecoando na minha cabeça por dias, devido ao que as pessoas falaram dela para mim. Então, assim, algumas pessoas começaram a responder, alguns falaram as características, comportamentos, coisas que percebiam em mim. Algumas pessoas falavam que em alguns momentos específicos eu deveria me impor mais. Outros falavam que eu desenvolvi bastante essa questão de impor e que é interessante ver esse processo meu interno de que eu já desenvolvi essa imposição. Então, assim, eu consegui me impor mais durante o tempo que elas me conhecem. Então, a gente foi conversando sobre o que os outros pensavam e o que de fato é verdade, o que pode acontecer, o que, enfim, vai acontecer. A gente foi sugestionando ali e dizendo a opinião conforme o que cada um dizia. Aí veio uma resposta que me pegou completamente de surpresa e eu fiquei feliz e ao mesmo tempo fiquei pensativa também. Um dos meus amigos me falou assim, que quando ele pensou nessa pergunta, ele pensou numa música que ele lembra de mim. É aquela música Impossível é só uma questão de opinião. E eu ri porque, sinceramente, eu nunca me enxerguei dessa forma. E acho que essa é uma das coisas mais curiosas que tem na vida, que a gente passa tanto tempo olhando para o que falta da gente e às vezes a gente não percebe aquilo que a gente já construiu, aquilo que a gente já tem, aquilo que a gente já conseguiu. Aí quanto mais eu pensava naquela frase, mais eu tentava entender, porque eu não acho que impossível essa questão de opinião de fato, sabe? Existem perdas, existem limitações, existem situações que fogem completamente do nosso controle e nem tudo depende da gente de fato, né? Nem tudo acontece porque a gente quer, mas eu comecei a entender o que de fato os meus amigos estavam tentando me dizer, de comum acordo todos concordaram com isso, com aquela frase. E não é sobre o impossível, é sobre a forma como eu encaro o impossível. Porque quando eu olho para trás, eu percebo uma coisa: grande parte das mudanças da minha vida começaram exatamente da mesma forma, com uma frase simples: eu não sei fazer isso. E parece que isso vem grudando em mim depois que eu pensei sobre isso. É como se tudo que eu pudesse imaginar, eu volto a essa frase. Eu não sei fazer isso. Por exemplo, no podcast, eu não sabia gravar, eu não sabia editar, eu não sabia fazer uma thumbnail, eu não sabia escrever roteiro. E mesmo assim eu comecei, sabe? Eu não sabia gravar, vi uns vídeos, perguntei o meu namorado como que eu fazia para gravar, porque ele já tem todo um workflow relacionado a isso, ele é um produtor audiovisual, então ele me ensinou como é que grava, o que era o melhor fazer. E na hora de editar, tipo assim, nunca tinha editado na vida. E aí eu peguei para eu mesmo aprender uma ferramenta, aí depois ele me falou assim: "Olha, é melhor você usar uma ferramenta mais profissional, que é mais fácil, que com o tempo, né, você vai melhorando e vai ser uma ferramenta mais fácil de você usar". E
enfim, eu fui aprendendo com o processo, sabe? A corrida, por exemplo. Eu lembro quando correr poucos quilômetros eram impossíveis para mim. Eu lembro que eu morava em BH, no Buritis, no bairro Buritis, e tinha uma pista de corrida lá, bem próxima à minha casa. E eu lembro que eu baixei um aplicativo que chama alguma coisa Run, pra você começar a correr. E aí tinha uns mini treinos lá, por exemplo, 10 tiros de 1 minuto. Aí você andava 1 minuto, corria 1 minuto, andava 1 minuto, até para você iniciar. Então, assim, inicie com 1 quilômetro, 3 quilômetros. Aí eles faziam assim. Foi bem legal porque aí eu comecei a correr de fato, mas ao mesmo tempo tinha essas pausas de caminhada, né? Eu não ficava, tipo, 1 quilômetro correndo direto. Não, é nesse 1 quilômetro eu andava e corria, andava e corria. Foi um processo no qual eu aprendi. E eu lembro de ficar questionando como que as pessoas conseguem correr por tanto tempo sem caminhar? Sabe, eu ficava questionando, porque tinha outras pessoas lá, obviamente, fazendo suas atividades físicas, correndo, treinando. E eu ficava assim, gente, a pessoa até agora não parou, eu já parei várias vezes aqui para caminhar e a pessoa não parou. Então eu tinha essa percepção, ou seja, eu fui aprendendo, aprendendo, aprendendo. Então hoje eu já percorri distâncias que a Jéssica lá de 2022, 23, juraria que nunca conseguiria. Nem sabia o que era isso. Um outro exemplo, o inglês. Eu ainda erro, eu ainda travo, eu ainda procuro as palavras na hora de comunicar, mas eu já consigo fazer coisas que antes me deixavam completamente desconfortáveis. Como, por exemplo, pedir um Starbucks, um café em inglês, conversar com o padrasto do Homer, que é americano. Antes eu até tremia de medo para falar alguma coisa com ele. Hoje eu já desenrolo, erro com certeza, falo palavras erradas também, mas comunico. Dou um jeito de comunicar e passar a mensagem que eu quero. Até mesmo a comunicação, eu comecei recentemente a fazer uma mentoria de comunicação para melhorar a minha comunicação, tanto pessoal como profissional, e fazia a menor ideia do que seria isso, como que uma fonoaudióloga trabalha. Eu nunca fui em clínicas de fonoaudiologia, então nem sabia de como é que começava. Então, tipo assim, é todo um aprendizado. Enfim, tem outros N exemplos, né? Mentorias, vídeos, as mudanças que eu já fiz durante a minha vida, de um lado para o outro, os desafios no próprio trabalho que recorrentemente eu tenho que me reinventar para conseguir solucionar algum problema, as próprias responsabilidades que a gente tem na vida. Então, assim, muitas das coisas que eu faço hoje eu nunca tinha feito antes. Eu fui aprendendo. E quase sempre a frase que vem na minha cabeça é essa: não sei fazer, mas eu aprendo. E foi aí que eu percebi algo, que existe uma frase que me acompanha há muitos anos e eu nunca tinha associado tudo isso ao mesmo tempo. Essa frase com essas vivências, com essa analogia do que o meu amigo trouxe para mim nessa frase, mas essa frase sempre esteve ali. É quase que uma crença silenciosa, uma certeza que aparece quando tudo parece difícil e praticamente impossível mesmo. E a frase é: eu não tenho certeza de como. Eu só tenho certeza que eu vou conseguir. E isso é muito diferente de arrogância, sabe? Porque arrogância diz, eu já sei. Alguém te fala uma coisa, não, isso aí eu já sei. Mas a minha frase não é essa. A minha frase é, eu vou descobrir. E eu comecei a me perguntar de onde que veio essa frase. Eu lembro que a primeira vez que eu de fato falei essa frase para uma pessoa foi num lançamento que eu participei, que era um momento assim bem caótico, caos, e tinha muita coisa acontecendo, muita coisa era incerta, muita coisa mudava de uma hora para outra, e a gente tinha uma missão de fazer um vídeo. Todo mundo estava assim histérico e, nossa, não sei como é que a gente vai fazer isso. E tem o financeiro, e tem o vídeo em si, e tem o especialista, sabe? Várias coisas que a gente ficava pensando que poderia dar errado, como é que essas comunicações iriam fluir. Enfim, bombardeio de opiniões. E eu lembro que nesse momento eu falei essa frase. Eu expus, apesar de que ela sempre esteve na minha cabeça de forma inconsciente, sem ser falada, de fato. Essa foi a primeira vez que eu de fato falei a frase. Eu falei, não esquenta a cabeça.
A única certeza que eu tenho é que eu vou conseguir. Nesse momento a pessoa, vai conseguir, nossa, então bora lá. Então, tipo assim, deu um ânimo para todo mundo ali. Eu lembrei que esse foi o momento que de fato eu expus essa frase. Mas aí eu fiquei perguntando, será que eu nasci com essa frase? Ou eu me tornei essa frase? Ou de onde ela foi construída, sabe? Aí eu fiquei pensando que talvez ela pode ter sido construída um passo de cada vez, com uma dificuldade de cada vez, com uma aprendizagem de cada vez. Talvez ela tenha começado lá atrás, tipo, na faculdade de engenharia, nos trabalhos que a gente tinha que fazer em grupo, nos trabalhos com prazos curtos, na conciliação entre estágio e a faculdade, trabalho, escassez de dinheiro, de tempo, muita coisa nova ali na faculdade, nas mudanças que eu tive que fazer da minha cidade natal para a cidade capital, para depois ir para várias cidades diferentes, realizar trabalhos também, ter ido para os Estados Unidos e morado lá por 6 meses. Enfim, talvez um acumulado de responsabilidades que aparece antes mesmo da gente sentir que a gente de fato está pronto, sabe? Talvez eu tenha acumulado essas evidências, aprendizados, esses momentos juntos. E isso me lembrou algo que eu li esses dias no devocional do Café com Deus Pai. O tema do dia do devocional era coragem. Uma frase me chamou muita atenção porque foi: a coragem não é a ausência de medo, é aquilo que supera o medo. Eu parei porque boa parte da vida a gente fica acreditando que coragem é um sentimento. Primeiro eu precisava de me sentir preparada, confiante, segura e só depois eu teria coragem. Mas talvez seja exatamente o contrário. Raciocinei que talvez seja uma decisão de fato. Porque quando Deus fala com Josué, ele não diz: Josué, espere até se sentir preparado. Ele não diz: Josué, espere até ter certeza. Ele diz: seja forte e corajoso. Ou seja, primeiro você tem que dar o passo, depois a confiança. Primeiro vem a ação, depois a evidência. Primeiro a coragem, depois a autoestima. E talvez seja aqui que eu tenha feito uma descoberta. A gente fala muito sobre autoestima, sobre se sentir bem consigo mesmo, com sua aparência, mas quase sempre pensa só nisso, só na aparência. Só que existe uma autoestima muito mais profunda. Autoestima de você pegar e fazer alguma coisa, levantar da cama, fazer o que tem que ser feito. Sabe essa autoestima de confiar em você mesmo, sabe? Autoestima de olhar para um problema e pensar: não sei ainda como é que resolve isso aqui, mas eu vou aprender. De um jeito ou de outro, eu vou encontrar o caminho para conseguir fazer desse jeito. E isso me lembra outra coisa que eu aprendi durante o processo, que é desenhar. Antes, há muito tempo atrás, hoje em dia eu não desenho mais. Desenho realista. Eu lembro que durante o processo eu fui aprendendo. Antes eu fazia um risco muito forte, aí depois eu fui enfraquecendo o risco, depois eu fui usando meu próprio dedo para esfumar. Quando eu vi, eu tinha feito um desenho realista, sem conhecimento nenhum. Antigamente não tinha, sabe, YouTube, esses acessos a tantas informações para você aprender de fato a técnica. Foi no feeling mesmo, foi no sentimento ali de fazer e aprender. Então talvez a autoestima seja isso, acumular evidências de que você consegue aprender. Porque eu não nasci sabendo, por exemplo, gravar episódio. Eu não nasci sabendo liderar. Eu não nasci sabendo falar inglês. Eu não nasci sabendo correr. Eu nasci aprendendo as coisas. Aprendi a andar, aprendi a falar, aprendi a comunicar, aprendi a rir, aprendi a chorar. Aprendi o que era certo, o que era errado, o que me fazia mal, o que me fazia bem. Ou seja, cada aprendizado foi deixando uma marca, sabe, ao longo do caminho. Até que um dia você para e percebe: nossa, eu consigo, tá? E aí você passa a confiar em você. E talvez seja essa a maior inversão desse episódio. Porque a gente costuma acreditar que precisa ter autoestima para ter coragem. Mas talvez seja o contrário. Talvez seja a coragem que constrói a autoestima.
Porque toda vez que você faz algo, mesmo com medo, você envia uma mensagem para você mesmo do tipo: eu consigo lidar com isso, eu consigo lidar com esse desconhecido, eu consigo aprender, eu consigo descobrir, eu consigo achar informação. E muitas vezes a gente sente isso, não é capaz ou que não tá numa vibe hoje. Mas você já tentou agir? Por exemplo, tem vezes que eu não tô afim de correr. Não tô afim de sair de casa, não tô afim de socializar, não tô afim, sabe, de fazer nada. Mas, por exemplo, tem coisas que precisam ser feitas. Por exemplo, correr é uma coisa que eu preciso de fazer, devido aos meus objetivos, metas. Se eu não vestir uma roupa e sair, essa coragem, isso não vai vir. Eu preciso de dar esse primeiro passo, sabe? Esse pontapé inicial para que a coragem venha. Nem que eu saia e só caminhe, mas pelo menos eu tive a coragem de sair de casa até que essa confiança venha. E antes de terminar, eu queria voltar para aquela conversa, porque eu comecei o episódio falando sobre uma resposta dos meus amigos, mas eu tô terminando pensando em algo muito maior, porque a coragem que eles enxergaram em mim quando falaram o que achavam devido à pergunta, não nasceu da confiança, nasceu, ela construiu confiança. Ou seja, eu não nasci confiante, eu fui construindo essa confiança de que eu conseguiria resolver qualquer problema. Então, talvez a coragem não seja acreditar que tudo vai dar certo. Tipo assim, nada vai dar errado, tudo vai dar certo. Não, talvez não seja isso. Talvez seja acreditar que você vai encontrar um jeito de fazer aquilo dar certo. Porque a vida inteira ela vai continuar trazendo coisas que você nunca fez. Ela vai continuar trazendo coisas que te desafiam, que te fazem pesquisar diferente, que te fazem enxergar diferente, que te fazem seguir por um caminho diferente e depois ver que talvez seja aquele outro que você tinha pensado, de talvez aqui acreditar na sua intuição inicial, que provavelmente você não acreditou, pensou em outros caminhos, outras vertentes. Depois, nossa, a primeira coisa que eu pensei foi esse inicial aqui da minha intuição, eu fui em outros, não fui direto na minha intuição. E a pergunta não é, você sabe fazer? Não é essa a pergunta é, você confia que você consegue aprender? E olhando para trás, acho que essa é uma das maiores formas de autoestima que alguém pode construir. Não a certeza de que vai acertar, que vai tirar 10 de 10, 9 de 10, não é isso. Mas a certeza de que vai conseguir continuar. Que existem pessoas que olham para um obstáculo e já enxergam um limite, sabe? Mas o limite é a gente que coloca. Existem pessoas que olham para o mesmo obstáculo e pensam, não sei fazer, mas eu vou aprender aqui no meio do caminho. E é isso, sabe? Do limite. O limite é a gente que coloca. Eu não sei correr 46 quilômetros ainda. Eu não sei correr uma maratona 42. Mas eu vou conseguir encontrar uma forma de conseguir. Sabe? Eu não sei tudo. Eu erro, eu travo, eu tenho medo. Mas existe uma frase que me acompanha. Eu não tenho certeza de como eu vou fazer isso. Eu só tenho certeza que eu vou conseguir. E talvez essa seja a definição mais bonita que eu encontrei de coragem. Até o próximo episódio. Bye bye!